Boa tarde a todos. Nós prometemos e estamos aqui nesta tarde novamente juntos para vivenciarmos esse momento muito importante, que é o compartilhamento de saberes. Meu nome é Mônica Moura, sou professora e faço parte da equipe técnica da Casa do Professor. No dia 10 de agosto é celebrado o Dia Internacional da Superdotação. Justamente por isso que o tema da live que a Casa do Professor traz para vocês hoje é Superdotados, reconhecer para desenvolver, o papel da escola no atendimento diferenciado. Esta formação tem por objetivo central apontar como os professores podem identificar indicativos de superdotação em seus alunos. É importante salientar que alunos com superdotação também são foco da educação inclusiva. E, portanto, faz-se necessário que a escola adote ações que possibilitem a eles o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. Tema complexo e que solicita de nós um estudo bem aprofundado. Então, desafio a vocês a terem um novo olhar a partir da troca de conhecimentos que a nossa convidada Marilene Ramos nos irá propor hoje. Porém, antes de chamar nossa convidada, comunico que ao final deste encontro aparecerá um link no bate-papo que servirá como lista de presença e certificação. Lembrando ainda que vocês podem ficar super à vontade para fazerem perguntas ou comentários no bate-papo. Marilene Ramos é mestre em diversidade e inclusão, na área de concentração altas habilidades e notório saber. É especializada em psicopedagogia, psicóloga, professora da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu. Tem experiência na área da educação, com ênfase na educação inclusiva, gestão e políticas públicas educacionais. Em sua trajetória profissional, integrou a equipe de educação especial da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Em Nova Iguaçu, atuou como diretora-geral do Centro Municipal de Educação Especial Paul Harris, de 2001 a 2005, da Escola Municipal Professor Paulo Freire, de 2005 a 2011. Também foi coordenadora da Educação Especial Inclusiva no período de 2013 a 2016. Atualmente, integra um núcleo especializado de apoio pedagógico no município de Nova Iguaçu. No ano de 2015, recebeu declaração de premiação como melhor trabalho de conclusão do curso de extensão Processos de Ensino e Aprendizagem de Pessoas com Deficiência Intelectual, promovido pelo Grupo de Pesquisa Observatório de Educação Especial e Inclusão Escolar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E agora eu tenho o prazer de chamar para estar aqui com a gente nesta tarde maravilhosa, Marilene Ramos. Seja muito bem-vinda, Marilene. Boa tarde. Boa tarde. Como vão todos? É um prazer imenso estar aqui com vocês, contribuindo e compartilhando essa tarde, né? Que seja uma tarde prazerosa, uma tarde enriquecedora. O prazer é todo nosso, né? Eu agradeço em nome da diretora da Casa do Professor Renata Santana e da secretária de Educação Maria Virgínia, né, por você ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Queremos muito lhe ouvir. Me passa a palavra agora, tá? Boa apresentação. Eu sou Marilene, uso óculos, estou com blusa de manga comprida, colorida, porém com fundo escuro, e estamos aqui hoje para conversarmos a respeito de altas habilidades ou superdotação, com foco na identificação dos alunos superdotados em ambiente escolar, em sala de aula. Mas antes, eu gostaria de homenagear uma querida amiga que trabalhou no município do Rio com altas habilidades de superdotação e posteriormente veio contribuir com o município de Nova Iguaçu, sendo funcionária da rede e atuando na
Escola Municipal Padre Agostinho Preto. Lá ela ficou no AEE suplementar, na sala de recursos suplementar, que é a sala de recursos voltada para as altas habilidades. Fez um trabalho de excelência e muito pôde contribuir com a escola, com o município, com os alunos e com os familiares dos seus alunos, com o seu fazer. Ela faleceu há um tempo atrás, é recente o falecimento dela, e eu aqui, em nome da Casa do Professor, da Secretaria Municipal de Educação, deixo o meu carinho, o nosso respeito e a nossa solidariedade para os familiares da professora Regina Marques. A gente se emociona, né? Mas a gente agradece a Deus todas as oportunidades que Ele nos dá, inclusive dos encontros que são construtivos, que são positivos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual. E Regina foi uma amiga que muito contribuiu para Nova Iguaçu. Então, vamos aos slides. Superdotados. Reconhecer para desenvolver o papel da escola no atendimento diferenciado. Né? A gente traz essa questão porque antes de realizar algum trabalho, antes da tomada de consciência de qual o papel da escola na educação dos superdotados, a gente precisa saber quem é esse público, quem é esse aluno que tem altas habilidades ou superdotação. Então, vamos para aqui. Antes de iniciarmos, propriamente dito, o assunto sobre superdotação, é importante a nossa tomada de consciência para uma questão: os mitos que envolvem a superdotação. Né? Por uma questão cultural, vários mitos envolvem a esse assunto que acabam dificultando a percepção desses alunos nas nossas salas de aula. Não só a percepção, mas também o trabalho voltado mais especificamente para esses alunos. Um dos mitos que eu faço questão de estar chamando a atenção são os mitos do atendimento, que lamentavelmente ainda nutrimos, ou boa parte da nossa sociedade, ainda nutre a ideia de que o aluno superdotado, por ser superdotado, não precisa ser atendido, ou a atenção voltada para ele vai ser menor em relação aos alunos que demandam uma maior atenção. É um equívoco. O aluno com altas habilidades, ele precisa de ter o nosso olhar específico, onde identifique esse aluno em sala de aula, e uma vez que o identifica, nós vamos estar identificando quais são as demandas educacionais desse aluno, do que esse aluno está precisando desenvolver, no sentido de aprofundar as suas habilidades, enriquecer essas competências, e do que precisa ser trabalhado porque ele possa apresentar alguma dificuldade. O aluno superdotado, ele tem as suas habilidades que precisam ser potencializadas e tem as suas dificuldades. Nós vamos estar vendo daqui a pouco essa questão. Um outro mito também que envolve a superdotação é ter a concepção de que superdotação é sinônimo de genialidade, de gênios. Não. Gênio é aquela pessoa que deixou um inestimável valor, uma contribuição de inestimável valor para a nossa sociedade.
Essa contribuição ela pode ser científica ou artística, seja como for, mas que contribuiu para a construção da nossa sociedade. Esse é o gênio. O nosso aluno, com altas habilidades, ele está na sala de aula. Ele tem o seu potencial, as suas habilidades que precisam ser enriquecidas, que precisam ser trabalhadas, como também pode ter as suas dificuldades. Então, não deve ser essas duas palavras, superdotação, altas habilidades, não deve ser confundido ou não deve ser concebida como sinônimo de genialidade. Para conversarmos a respeito de superdotação, vamos estar verificando nesse primeiro momento o que a lei diz sobre comportamento superdotado. A lei nos fala que altas habilidades ou superdotação são sinônimos, e é a lei brasileira, tá? Nós buscamos os pressupostos, a fundamentação na LDB e na Constituição Federal, como também na Resolução número 4 de 2009, que é a definição que consta nesta resolução que nós estamos trazendo para vocês. Alunos com altas habilidades ou superdotação são aqueles que apresentam um potencial elevado. Então, vamos lá, um potencial elevado. Grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas. Intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Então, nós percebemos aí o sinônimo entre as palavras altas habilidades ou superdotação, e nós vamos trabalhar com esses conceitos como se fossem sinônimos, que eles apresentam um potencial elevado, um comprometimento com a tarefa, um grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, e que pode ser somente uma área de caráter isolado ou multipotencial de caráter combinado. Quais são essas áreas? Intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Antes de estarmos esmiuçando mais sobre o comportamento superdotado, é importante também estarmos levando em consideração a diversidade humana e entender que o aluno superdotado, ele pertence a essa diversidade. Ele é único na natureza. Ele é um sujeito singular na natureza. E ele é de caráter biopsicossocial. Quando a gente vai conversar ou falar sobre algum aluno, ou fazer um relatório e ver quais são as demandas pedagógicas desse aluno, a gente sempre vai considerar os aspectos biopsicossociais. E não vai ser diferente com o superdotado. Desculpa. Ele tem um perfil heterogêneo, ele tem interesses e desempenhos que variam. Ou seja, as habilidades podem ser diversas ou únicas, e elas podem variar em seus desempenhos. Eles podem apresentar multipotencialidade, como também assincronia no desenvolvimento cognitivo e afetivo. Um exemplo, ele é um aluno extremamente inteligente, ele está no primeiro ano do ensino fundamental, já domina a leitura, já domina as 4 operações, já faz cálculo mental, mas que ainda é muito infantilizado, ainda tem aquele comportamento do aluno da educação infantil. Então, a gente vê essa assincronia nesse aluno.
E a gente precisa estar levando em consideração isso. Mas também vamos encontrar, e aqui na rede tem, alunos com perfil intelectual elevado e um amadurecimento psicológico também elevado. Nós vamos nos deparar com esses alunos. E a gente vai aprender a identificar esses alunos, a trabalhar as suas potencialidades e as suas dificuldades de acordo com as suas necessidades. O primeiro passo é estar olhando para esse aluno, ter aquele olhar carinhoso para a essência daquele aluno. E quais as características que a gente vai estar vendo no aluno superdotado? Aqui nós temos algumas características que contemplam o perfil do aluno com altas habilidades ou superdotação. Ele é um aluno que apresenta rapidez de pensamento, uma capacidade elevada de abstração, extremamente curioso. Se ele é da área artística ou se ele é multipotencial, área cognitiva e artística, ele também vai apresentar alto desempenho nas artes plásticas, cênicas, musicais. Ele tem originalidade de pensamento, um senso de justiça imenso. É muito comum ouvir do aluno superdotado: isso não é justo. Ele é questionador, ele é crítico, ele faz a leitura da realidade. Então, muitas das vezes, ele vai dizer para o professor, para seus familiares, que aquela situação que está se apresentando no momento é injusta. Ele tem resistência à rotina, ele não gosta de mesmice. O que nutre o aluno superdotado é justamente a inovação. Ele busca sempre uma resolução inovadora de problemas. Ele é criativo, inventivo e a sua capacidade de resolver situações sociais complexas, ela também é bem desenvolvida. Essas aqui são algumas das características que compõem o perfil do aluno com comportamento superdotado, segundo Virgolini. Bom, como eu falei sobre a diversidade humana, nós vamos encontrar na nossa trajetória profissional alunos que trazem o perfil superdotado e alunos que apresentam a dupla excepcionalidade ou a dupla condição. O que vem a ser dupla excepcionalidade ou dupla condição? E aí eu trago a definição de Alves e Nakano para vocês. Eles definem a dupla excepcionalidade como uma condição em que a pessoa apresenta um potencial elevado ou uma superdotação que vai ocorrer em um conjunto com uma desordem. Essa desordem pode ser psiquiátrica, educacional, sensorial e física. Então, nós podemos encontrar um superdotado e um aluno que também tem autismo, TEA, um superdotado com um transtorno de aprendizagem, e assim sucessivamente. Um superdotado que, no momento, apresenta transtorno de ansiedade e está desenvolvendo a ansiedade no seu processo aí de crescimento, de desenvolvimento. Então, nós precisamos estar atentos a essas questões também, porque é muito comum na nossa rede encontrar também alunos com dupla excepcionalidade. E, com o tempo, a gente vai identificando esses alunos, né? A gente vai aprendendo a identificar qual é o comportamento que me remete à superdotação e qual o comportamento que me remete ao transtorno que esse aluno apresenta. Porém, nós iremos falar sobre identificação um pouquinho mais à frente. Nesse momento, nós vamos trazer as contribuições que Gardner, psicólogo americano,
trouxe para a gente quando ele traz para a comunidade científica o estudo sobre as múltiplas inteligências. E aí ele diz que nós temos várias inteligências, que é de caráter linguístico, né? E onde a criatividade permeia as palavras, a escrita, esse aluno vai ter um poder de argumentação muito grande, facilidade em criar as suas redações, em produzir histórias, né? A intrapessoal, que é aquela pessoa que é mais introspectiva, que é aquela pessoa que tem uma capacidade de autocompreensão e autoconhecimento muito intensa. Nós também temos a inteligência espacial, que destaca a precisão do aluno com relação ao desenho, com relação à facilidade na apreensão dos conceitos de geografia e etc. Nós temos a naturalista, a musical, que é aquele aluno que compõe, que toca algum instrumento, que muitos aprendem até de uma forma autodidata, né? Nós temos também a lógico-matemática, que está voltada para a quantificação, para a resolução de problemas, a quantificação de dados, resolução de problemas, etc. Temos a existencial, que é aquele aluno que tem, aquela pessoa cuja inteligência existencial está em destaque, é que traz questões mais filosóficas, mais existenciais, que demonstra essa preocupação. Temos a interpessoal, que é aquele aluno que exerce liderança na sala de aula, que vai estar mediando conflitos, mediando problemas, propondo soluções, que vai estar à frente dos grêmios, enfim, vai estar numa situação de destaque onde envolve o convívio social, o trabalho em grupo, etc. E a corporal sinestésico, que é a área do conhecimento psicomotor, né? É justamente a habilidade com o movimento. Então, a contribuição que Gardner nos trouxe vai pontuar muito a identificação desse aluno no sentido de qual a área que ele se destaca e qual a área que ele precisa de um olhar mais específico, no sentido de estar trabalhando alguma dificuldade que ele possa apresentar. E aí, a partir dessas colocações, a gente pensa nas estratégias desse aluno em sala de aula. Mas antes de estarmos falando sobre as estratégias, nós precisamos estar olhando para esse aluno, estar olhando em essência para ele, estar vendo, identificando quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades, e estar também verificando se é somente uma habilidade desse aluno, um talento, ou se é ou se chega a ser um comportamento superdotado. Se é um talento ou um comportamento superdotado. Na escola, em torno de 2 semanas atrás, eu tive com uma professora que nós identificamos uma aluna dela, e ela estava me mostrando a redação dessa aluna, e ela falou, às vezes eu não sei se é somente um talento especial, né? E aí nós temos alguns protocolos de identificação pedagógica desses alunos superdotados. Por que identificação pedagógica? Bom, a identificação do superdotado pode acontecer de 2 formas. Na escola, vai ser identificação pedagógica.
com a participação do professor, da equipe técnica pedagógica. E falando de Nova Iguaçu, por que falando de Nova Iguaçu? Porque tem uma legislação que assegura os direitos educacionais do superdotado. Então, vai ter um profissional, professor itinerante, que ele é da Secretaria de Educação e acompanha o processo de inclusão educacional dos alunos da educação especial. No caso aqui, 2 superdotados. Então, a escola vai estar unida, contando com o apoio desse professor itinerante, para que possamos estar identificando esse aluno. Superdotação, ela não é doença, não é transtorno, então ela não tem CID, ela não tem um código de identificação de doenças, né? Por isso, o termo é identificação, não vai ser nem diagnóstico. E na escola, a identificação vai ser pedagógica, com um olhar pedagógico a respeito do comportamento desse aluno. Porque quando nós formos observar esse aluno, nós vamos estar vendo algumas características dele. Esses documentos, esses protocolos de identificação, eles foram criados por pesquisadores da área, em que os comportamentos listados nestes protocolos vão remeter à inteligência ou às múltiplas inteligências, ao pensamento criador, à capacidade de liderança, ao poder, a habilidade da criatividade, a capacidade psicomotora e etc. Vai depender de protocolo para protocolo. No município de Nova Iguaçu, nós utilizamos a lista base de indicadores de superdotação da professora Cristina Delu. Ela é uma pesquisadora da área, doutora Cristina Delu, e ela estuda a superdotação há mais de 40 anos. Então, na tese de doutorado dela, foi doutorado em educação, ela desenvolveu esse protocolo de identificação que ela denominou como lista base de indicadores de superdotação, parâmetros para observação de alunos em sala de aula. Ou seja, vai se observar esses alunos num ambiente escolar, num ambiente de aprendizagem, para a partir daí estar verificando a sua inteligência geral, o seu pensamento criador, a sua capacidade de liderança psicomotora, para a partir daí nós fecharmos se é superdotado ou não. Mas nós também temos outros documentos, outros protocolos de identificação que vai estar trazendo os superdotados dentro do ambiente escolar, né? Nós temos, eu indico para vocês a Suzana Pérez, né? É uma autora, mãe de superdotado, se dedicou à causa e começou a pesquisar. Hoje é também pesquisadora na área, e ela escreveu esse livro, Manual de Identificação para Altas Habilidades de Superdotação. E nesse livro tem várias escalas de identificação do superdotado, desde a educação infantil até a idade adulta, né, que vale a pena também estar conferindo. Então, falando da lista base da professora Cristina Delu, ela traz uma relação de comportamentos observáveis e uma relação de comportamentos que vai nos remeter à superdotação a partir da frequência desses comportamentos. O professor vai observar na sala de aula, são 2 listas, uma de caráter coletivo e outra de caráter individual. E o aluno, quando ele vai trabalhar observando toda a turma e verificando qual é o aluno que se destaca em tal área, que gosta de fazer
quebra-cabeça, que é inventivo, que gosta de criar coisas, enfim, né? Os registros desses comportamentos estão desenvolvidos na lista base. Então, à medida que o professor for identificando, vai estar vendo onde esse aluno se destaca. A partir daí, aplica-se a listagem individual e vai estar verificando se ele é talentoso ou se ele caminha para as altas habilidades. Essa identificação, aqui no município de Nova Iguaçu, ela acontece da seguinte forma: a escola já começa a perceber um comportamento diferenciado desse aluno e já começa a pensar, ele está com desenvolvimento para além da sua idade cronológica, dos seus pares, da sua turma. Faz contato com a Secretaria de Educação, equipe de educação especial. A secretaria conversa com o professor itinerante e eu vou fazer esse acompanhamento a essa escola junto com esse professor itinerante que já é da escola e que já faz o acompanhamento da escola. E lá a gente começa a trabalhar a formação de professores para que esse professor possa estar compreendendo quais são as características desse comportamento superdotado. A gente já começa a realizar a orientação familiar. Eu faço a anamnese desse aluno para estar, ou dessa aluna, para estar identificando os marcos do desenvolvimento desse aluno e já está realizando a orientação familiar. E a partir daí a gente já orienta, já inicia a orientação, não só dos professores, mas de toda a equipe escolar. Após a formação de professores, a gente já inicia a aplicação da lista base para esses alunos. O professor desenvolve esse trabalho junto com a equipe técnica pedagógica e, a partir daí, a gente identifica esse aluno. Bom, com isso, é garantido para esse aluno os direitos educacionais que a nossa legislação assegura. E Nova Iguaçu, através da resolução CEMED número 9 de 2020, ela sistematiza esses direitos, ela organiza, ela assegura esses direitos. Ela cria critérios com relação ao processo de identificação desses alunos, ela garante a formação e serviço de professores, ela realiza a orientação familiar e ela assegura e estabelece os critérios para aceleração de estudos. E com base na educação especial, porque esses alunos, eles integram o público da educação especial justamente por ser alunos que demandam uma pedagogia centrada no próprio aluno. Porque, na verdade, essa deveria ser a nossa prática, né? Essa deveria e essa é a nossa prática na medida que a gente começa a identificar essas demandas. Então, ela assegura o direito à matrícula em classe regular e no AEE suplementar, também o PEI, e assegura os demais direitos. Quando o aluno é identificado, que é aplicado a lista base, a gente começa a pensar em propostas pedagógicas que vão nutrir esse aluno de conhecimento, que vão aprofundar o conhecimento desse aluno, que vão enriquecer. A gente diz que são atividades enriquecedoras, que aprofundam o conhecimento na área de interesse desse aluno.
E todas as atividades propostas para esses alunos, elas precisam ser desafiadoras. Então, que tipo de atividades poderiam ser? Eu trago aqui como sugestão, mas tendo em mente que cada aluno é ser único, que cada aluno vai demandar um tipo de atividade ou vários tipos de intervenções, claro, né? Mas que atendam às suas necessidades. Algumas dessas propostas pode ser a construção de narrativas em quadrinhos, organização e execução de entrevistas. Não basta só organizar as entrevistas, é importante estimular que o aluno realize as entrevistas para o público-alvo. O tema da aula é qual? A disciplina é qual? História? Português? O que nós precisamos estar vendo? Se for história, né? Como foi esse período, passar por esse período? Se for um período que se esteja trabalhando de acordo com o nosso momento. Enfim, é importante que o aluno ele se sinta protagonista nesse processo ensino-aprendizagem e que seja dado a ele o poder de criação e de organização também dessas atividades. A elaboração de uma peça teatral. Essa atividade ela também contempla várias áreas do ensino, jogos didáticos digitais. Por exemplo, nós temos um aluno, na verdade, vários alunos na Escola Municipal São Miguel Arcanjo. E lá, um grupo tem muito interesse na área da tecnologia. Qual o jovem de hoje que não tem, né? A maioria, 2. Mas eles, o interesse está para além. E aí a professora argumentou com ele, né? Trouxe essa proposta, não só a professora, mas o próprio aluno também demonstrou o interesse nas atividades de tecnologia. Então, a partir dessa demanda, a professora negociou com ele, na medida que ele desenvolvesse as atividades dele, com carinho, com atenção, com comprometimento, com dedicação, ele teria acesso aos jogos digitais. E foram pesquisar os links com os jogos digitais. A escola disponibilizou um tablet para que esse aluno, quando finalizasse as atividades dele, pudesse ter acesso de estar suplementando, fixando o conteúdo trabalhado ou suplementando os seus conhecimentos através de jogos digitais. O aluno superdotado, ele tem uma memória muito boa. E muitos desses alunos, eles apreendem o conteúdo muito rápido e, como eu falei anteriormente, eles não gostam de rotina. Por não gostar de rotina, às vezes eles não compreendem as atividades, a aula de fixação de conteúdo. Então, muitos não querem copiar, muitos ficam desestimulados, porque não é uma atividade aos olhos deles atrativa. Então, o professor precisa trazer na classe regular atividades suplementares. Um outro recurso que nós já utilizamos aqui em Nova Iguaçu foi a mediação. Esse aluno, na medida que ele terminava e que o professor via as atividades dele e que estava tudo ok, ele ia ajudar os colegas que estavam encontrando dificuldades na execução das tarefas que o professor passou. Mas o professor estabeleceu com ele que ele precisava ajudar, que ele precisava construir o conhecimento. Houve todo um trabalho para essa prática com o aluno, para que ele fosse mediar a construção daquele conhecimento com os demais colegas. E assim, outras estratégias pedagógicas vão sendo realizadas ao longo do desafio que vem nos impondo no dia a dia, no desafio que vem aparecendo nos ambientes escolares e que a gente vai identificando. Já aceleramos 2 alunos no município de Nova Iguaçu. A aceleração, ela acontece
e ela deve acontecer a partir do momento em que todas as atividades suplementares já foram trabalhadas, já foram direcionadas a esse aluno, e esse aluno precisa de mais conhecimento, e esse aluno demonstra já ter dominado todo aquele programa de estudo daquele ano de escolaridade que ele está matriculado. Então, sim, a gente vai pensar na aceleração de estudo, porém, a gente também precisa ver se não há assincronia entre o cognitivo e o emocional, se esse aluno tem condições emocionais ou maturidade para estar avançando um ano de escolaridade ou até 2 anos de escolaridade, como é definido aqui em Nova Iguaçu. Porque, embora esse aluno possa demandar a aceleração de estudo, mas quando ele sai de um ano de escolaridade para o outro ano, para compor outra turma, ele está sendo inserido num grupo com interesses diferentes, com faixas etárias diferentes. Então, esse aspecto socioafetivo precisa ser levado em consideração, sim. E, na medida do possível, vai se trabalhando as dificuldades dele, ele se apresentar, ou já acelera se ele demonstrar essa maturidade. Mas se ele precisar da aceleração e ainda ter a imaturidade, vai se trabalhando com esses alunos, vai se trabalhando com esse aluno para que ele possa estar desenvolvendo essa maturidade também. E aí, cada caso é um caso. As demandas, elas são muito específicas, né? Por isso que a gente estabelece, e por isso que é muito importante os municípios estabelecerem as suas normativas, criarem as suas políticas públicas que assegurem os direitos educacionais do aluno superdotado. Em Nova Iguaçu, já criou essa política pública através da Resolução número 9 de 2020. Temos a pergunta aqui. Como que funciona essa aceleração de estudo? É adiantar o ano de escolaridade do aluno? Sim, mas não é simplesmente adiantar. Tudo tem uma função, um sentido, um objetivo. O aluno que está na educação infantil, vamos lá, no pré-5, né? Na educação infantil 5, e ele já lê frases complexas com fonemas complexos, ele já escreve, ele já realiza cálculos mentais, e aí eu estou trazendo situações de alunos que nós vivenciamos aqui no município. Esse aluno, teoricamente, demanda uma aceleração de estudos, mas é preciso garantir a essa criança uma intervenção pedagógica assertiva, porque uma vez acelerado, não tem como retroceder. Então, a gente não vai olhar somente o aspecto cognitivo desse aluno, a gente vai ver os aspectos socioemocionais também. Ele está preparado para ir para a turminha do 2º ano de escolaridade? Ou do 1º ano, se ele ainda está no infantil 5, como eu dei o exemplo? A nível cognitivo, sim, mas e a nível socioemocional? Então, a gente precisa estudar com muito carinho, conversar muito com a escola e com essa família, né? Como se aquela criança demanda a intervenção da aceleração de estudos ou não, ou se ela vai ser trabalhada para que futuramente ela possa ser acelerada, se ainda assim for a demanda dela de intervenção. Por quê?
Na escola, nós vamos ter as atividades suplementares, tanto na classe regular quanto na sala de recursos. Na sala de recursos, vai ser no contraturno e vai ser de caráter suplementar. Ela vai aprofundar os conhecimentos dela na área de interesse dela. Ela vai também trabalhar as dificuldades que ela apresenta. Então, ao longo do período letivo, a gente vai trabalhando com essa criança para estar verificando demanda aceleração ou não, né? A partir daí, reúne-se toda a equipe pedagógica da escola e a itinerância, representando a Secretaria de Educação, e em diálogo com a família, define se ela está preparada para a aceleração de estudos e se vai acelerar 1 ano ou, no máximo, até 2 anos, que é o que a nossa resolução permite, ou não. Ou se ela vai fazer mediação com os outros alunos. Então, é uma situação específica que demanda um olhar muito criterioso, mas que a gente não deve deixar passar. Por quê? Porque se o aluno que demanda aceleração de estudos e não for acelerado, ele pode começar a nutrir um sentimento de desistir de estudar. O estudar, o adquirir conhecimentos, o aprimorar as habilidades artísticas ou psicomotoras, elas podem não ser de maior interesse dele. Por quê? Porque não está sendo nutrido esse aluno, ele não está sendo estimulado. O aluno superdotado, ele precisa de inovação, ele gosta que as aulas sejam criativas, sejam inovadoras, tragam conhecimentos novos para ele. Qual o profissional que faz o teste para descobrir a superdotação? Bom, nós vimos aqui que a identificação, ela pode ser pedagógica ou clínica, né? Deixa eu voltar ao slide da identificação. O que eu trouxe para vocês aqui foi o exemplo da identificação pedagógica. Na identificação pedagógica, ela vai ser feita em ambiente escolar, o professor da escola, da turma, junto com a equipe técnica e professor itinerante, junto também com a família. E aí nós identificamos esse aluno é superdotado. Ok. Quais vão ser os procedimentos? Primeiro, orientação a toda a equipe escolar de toda a unidade da escola para aprender a trabalhar com o aluno superdotado, inclusive a identificar. Orientação familiar de acordo com as demandas dessa família e dessa criança. E os registros nas documentações. Por quê? O aluno superdotado, ele vai ter documentações específicas. Primeiro, todo o processo de identificação dele fica registrado. A partir da identificação, o aluno sendo superdotado, vai ser expedido um parecer pedagógico que vai ficar na pasta dele, dizendo que ele é superdotado e quais os serviços que ele demanda. A mesma coisa se não for superdotado. Esse parecer pedagógico vai dizer que ele foi submetido a essa avaliação e que ele não foi identificado como superdotado. Nessa identificação também, nós vamos estar vendo se ele precisa de aceleração de estudos ou não. Se aquele aluno demandar aceleração de estudos, nós vamos ver todos os critérios de aceleração, se ele atende a esses critérios ou o que precisa ser feito para que ele possa vir a atender, ou quais as intervenções vão ser disponibilizadas para ele, caso a aceleração de estudos não seja indicada no momento para ele. Ok. Mas caso, e isso fica registrado também, existe um documento específico para isso que fica na pasta do aluno. Caso ele precise de aceleração de estudos, existe um documento
que vai ser registrado na ata de regularização da vida do aluno. Esse livro-ata, todas as unidades escolares têm em sua secretaria. E ali as unidades escolares registram os alunos classificados, reclassificados e acelerados. Então, vai ter um documento específico. Por quê? Toda essa documentação vai acompanhar a vida, os registros da vida escolar desse aluno, né? Agora, essa é a identificação pedagógica e os seus registros pertinentes. Agora nós temos a identificação clínica. Como é feita a identificação clínica? É através de um psicólogo, onde a família vai buscar esse profissional para verificar se esse aluno é superdotado. A identificação clínica do superdotado, ela compreende a avaliação da inteligência, através de testes de inteligência, e aí vai ser verificado o coeficiente de inteligência, nós vamos ter o QI desse aluno, e ela compreende também a avaliação comportamental desse aluno. E muitas das vezes o psicólogo se remete, muitas das vezes, não, sempre o psicólogo é uma prática, tá? Ele se remete à escola com os protocolos de identificação ou com relatórios para que os professores possam estar desenvolvendo e fornecer dados sobre esses alunos para esse psicólogo, para a partir daí ele fazer o fechamento e elaborar o laudo. A identificação clínica, ela vai para além da identificação pedagógica. Então, muitas das vezes, ela vai estar vendo a questão da superdotação e no processo de investigação psicológica ou neuropsicológica, o profissional que esteja realizando essa avaliação precisa estar vendo alguma coisa com relação a algum transtorno, como TDAH ou como a depressão. E aí esse profissional vai estar investigando e vai estar se aprofundando, né? A avaliação psicológica é uma avaliação clínica, como a neuropsicológica também. E a avaliação pedagógica é de caráter pedagógico, realizada pela equipe que trabalha com aquele aluno naquela determinada escola. Vamos voltar aqui à questão da dupla excepcionalidade. Na avaliação clínica, eles vão estar vendo essa questão da dupla excepcionalidade. Se esse aluno é superdotado, se ele é superdotado e tem algum transtorno, que transtorno é esse? Se é uma desordem psiquiátrica, se é uma questão sensorial, se é um transtorno de aprendizagem, se é uma questão física, enfim. Lá eles vão estar especificando e trabalhando com testes padronizados ou escalas padronizadas para verificar essas demandas desses alunos, né? Então, o que percebe-se é que a avaliação do aluno superdotado, seja ela pedagógica ou seja clínica, o processo de identificação é um processo complexo e que, de caráter pedagógico, nós vamos estar nos pautando na observação comportamental desse aluno e, a partir daí, traçando o perfil desse aluno. Na observação clínica, nós vamos estar observando a questão comportamental também, mas vamos estar aplicando outros instrumentos que possam trazer
informações sobre esse aluno, que vai abarcar a superdotação ou não, a questão do coeficiente de inteligência, e vai abarcar também outras demandas que surgirem durante aquele processo clínico. E aqui fica a mensagem da importância da educação na vida da pessoa, porque a educação, ela transforma, né? Nós, educadores, trabalhamos para o desenvolvimento do aluno. Nós trabalhamos para o desenvolvimento e pelo desenvolvimento desse aluno. Então, nosso mestre Nelson Mandela, ele traz para a gente, né, que a educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É através dela que a filha de um camponês se torna médica, que o filho de um mineiro pode chegar a chefe de mina, que um filho de trabalhadores rurais pode chegar à presidência de uma grande nação. Ou seja, a transformação do sujeito, ela é inerente ao ser humano. E a educação é quem dá esse suporte saudável para essa transformação. E que por se trabalhar com o ser humano, é que nós precisamos ter o nosso olhar sensível a ele, às suas demandas e ético, né? Estão trazendo aqui a questão. O neuropsicólogo também é habilitado para fazer a identificação clínica? Sim. O neuropsicólogo faz a identificação clínica do superdotado. Se poderia depois disponibilizar esse slide, a Pri, acredito que seja Priscila, né? Primori, que está solicitando. Podemos sim. Você deve ter deixado o seu e-mail na casa do professor, e aí a casa do professor, eu mesma, caso a casa do professor passe para mim, a gente passa para você. E essa identificação que nós desenvolvemos aqui no município, a nível pedagógica, ela é garantida pela nossa LDB. E a gente deve identificar esse aluno e, na medida que identificar, nós devemos informar à Secretaria de Educação, ou seja, ao Censo Municipal e ao Censo Nacional desse aluno superdotado em sala de aula. A LDB, no que diz respeito à educação especial, ela tem um artigo que fala somente sobre a identificação e os registros no censo desses alunos. Porque é a partir dessa identificação que nós vamos criar a política pública. Nova Iguaçu criou a sua política pública em 2020. Essa resolução foi fruto de uma pesquisa de mestrado que eu realizei aqui no município, nessa área. E aí nós identificamos que precisava ser desenvolvido a política pública para assegurar os direitos educacionais desses alunos. E assim nós o fizemos. Então, com muita alegria que eu apresento para vocês esse tema, que muito me inspira, muito me sensibiliza, muito eu vejo que nós temos que caminhar, mesmo Nova Iguaçu sendo um município que já tem a política pública e que implementa essa política, nós não somente criamos, mas também implementamos, executamos, ele precisa ainda muito caminhar nesse sentido. Hoje, nós temos 3 salas de recursos e nós temos um quantitativo de alunos consideráveis ao longo desse período, desde 2020, que já foram identificados e que estão sendo trabalhados. E nesse período, nós aceleramos 2 alunos e estamos prestes a acelerar o 3º aluno.
Bom, caso tenha alguma dúvida, aqui está o meu contato, meu e-mail. É só vocês fazerem contato que eu vou estar respondendo. E se precisarem que eu vá até a unidade escolar de vocês, é só estar informando, ou por e-mail, ou à Secretaria de Educação, Gerência da Educação Especial Inclusiva, que eu vou estar indo até a escola. Um beijo no coração de todos e foi um prazer estar com vocês. O prazer foi nosso, Marilene. Estamos aqui, né, maravilhados com a sua apresentação. Como você falou, um tema de extrema importância, que a gente precisa realmente se debruçar, estudar, ter um novo olhar. E a Marília colocou aqui, ó, parabéns, Marilene, sempre muito bom ouvir você. Ainda temos muito chão pela frente. E a Solange... Marília é professora itinerante, já fomos juntas em algumas escolas, inclusive para vermos alunos da educação infantil, né, Marília? E a gente está para ir em outras escolas que ela já visita e que ela já sinalizou que tem alunos com indicativo de superdotação, que a gente precisa chegar lá. Beijo, Marília. A Solange fez uma pergunta. Toda criança com múltipla inteligência pode ser considerada altas habilidades de superdotação? Geralmente, sim. A gente vai estar submetendo essa criança à lista base de indicativos e a gente vai estar vendo a frequência desses comportamentos que revelam essa múltipla inteligência, né? Às vezes, ela não tem os 3 aspectos, o comprometimento com a tarefa, a criatividade e a habilidade acima da média. Mas se ela tem esses 3 aspectos, que Renzulli é um psicólogo norte-americano que trata sobre a superdotação e ele aponta a superdotação a partir desses aspectos, ele diz que esses 3 componentes precisam estar presentes nessa criança. Então, se ela tem, ela é superdotada. E como nós vamos identificar? Através da observação comportamental, com base nessas listas que eu apresentei para vocês. Mas se não tem, é um talento e que a gente também precisa estimular, que a gente precisa nutrir de conhecimentos. O conhecimento, a todo momento, ele precisa estar sendo estimulado, senão ele adormece, né? E quando o aluno está em desenvolvimento, ele está amadurecendo habilidades dele, ele está nesse processo, então ele precisa estar sendo estimulado a todo momento. Por isso que é muito importante a identificação, as atividades estimuladoras, mesmo que não seja um aluno superdotado, mas ele está demonstrando ali um talento e esse talento precisa ser estimulado. Perfeito. E aí a Solange colocou, obrigada por divulgar esse tema de pouca visibilidade, infelizmente. Tem outras pessoas aqui perguntando que tem alunos de outra rede, mas assim, eles podem entrar em contato com você, né, pelo e-mail que você deixou, não é isso? Uhum. Que aí eles podem entrar em contato, né, com você, conversar, se de repente, sobre outros casos, né? Sim, inclusive identificar se é da escola municipal, qual município, se é particular. O importante é a gente ter em mente, esses alunos, eles estão no interior da escola, né? Só que, quando não identificados, eles são invisíveis. E por falta de conhecimento, eles podem passar por nós com essa invisibilidade. Então, é importante a gente estar se apropriando do assunto, vendo essas características, a frequência dessas características, e já está trazendo. Não, vou encaminhar para realmente ver se é superdotado ou não. Na maioria das vezes mas o processo de identificação, ele sempre vai começar a partir do olhar do professor. Então, é fundamental o professor estar atento e tendo esse olhar especial para cada aluno que está na sala de aula dele. Obrigada, Marilene, por suas considerações. Eu tenho só mais uma
pergunta. Sim. Qual a importância do convívio com outras pessoas, né, com altas habilidades ou superdotação, para a socialização e o desenvolvimento global desta criança? Fundamental. Nós precisamos estar com os nossos pares, né? O superdotado, muitas das vezes, ele pode ter interesse em interagir com pessoas mais velhas, ou, às vezes, com pessoas mais novas, no sentido de estar ensinando, de estar liderando, de estar tendo um papel ali na área de conhecimento que ele tem a habilidade acima da média. Mas a importância é justamente para estar estimulando esse desenvolvimento. Muitas das vezes ele tem interesse por pessoas, em fazer amizades ou em conviver com pessoas mais velhas, porque essas pessoas já são mais amadurecidas e já têm um conhecimento mais cristalizado. E ali ele vai estar se nutrindo daquele assunto, daquele diálogo, daquele conhecimento. Vai ser um processo de crescimento. E nós estamos, a todo instante, nos transformando, nos ressignificando e crescendo. E assim também é o superdotado. Ele tem essa sede, a sede do conhecimento. Existem dois tipos de superdotação. A superdotação acadêmica científica e a superdotação produtivo-criativa. Seja qual for, acadêmico-científico ou produtiva-criativa, como que nós vamos identificar? A produtivo-criativa é aquele aluno que faz a obra, né? Ele produz conhecimento. Acadêmico-científico, ele se nutre de conhecimentos, ele consome conhecimentos, muitos conhecimentos, para a partir daí produzir. Então, e essa é uma contribuição de Renzulli, trazendo esses dois tipos de superdotação para a gente. Seja qual for, é muito importante nós estarmos com os nossos pares, e isso vai acontecer na sala de recursos, para que a gente possa estar aprimorando, enriquecendo, potencializando esses conhecimentos. E está retornando para a nossa turma de origem, onde a gente também pode compartilhar outras experiências, inclusive a empatia, a paciência, faz parte do perfil superdotado, não são todos, mas muitos apresentam, impaciência com o tempo do outro. Por eles terem uma velocidade de pensamento maior, eles acham que os outros alunos são mais lentos. Então, muitas das vezes, eles demonstram impaciência. E esse convívio com os outros alunos vai trazer um aprendizado para eles. É importante, quando eles vão fazer mediação, que eles vão ensinar, vão fazer parte daquele processo de construção do conhecimento daquele grupo que está precisando, que não conseguiu apreender o conteúdo. É importante para ele desenvolver essa habilidade nele, essa compreensão de que todos têm um tempo, de que todos são seres únicos na natureza e que a gente precisa respeitar, assim como eles precisam ser respeitados. Porque quando o professor inicia a apresentação de um determinado conceito e eles, num piscar de olhos, conseguiram apreender abstratamente aquele conceito e já faz inferências, associação de ideias, é porque eles, a nível cognitivo, já estão amadurecidos para estar tendo aquela prática. Eles já passaram por aquele processo, né, daqueles alunos daquela determinada faixa etária que está apresentando. Então, também o professor precisa ter paciência com esse aluno, né, com o superdotado, porque muitas das vezes ele vai estar trazendo questões à frente, aí o professor com jeitinho vai falar, já te respondo, deixa eu concluir esse assunto aqui, esse raciocínio, e já volto para você lá. E o ideal é que o professor possa até pegar o exemplo do que o aluno superdotado trouxe para estar trazendo para a turma e ali começar o compartilhar de trocas de conhecimento.
Nós já estamos nos encaminhando para o final, mas o Kaique também perguntou: a maioria dos alunos identificados são da educação infantil? E a Solange também perguntou: existe sala de recursos para superdotados fora da rede? Existem programas para superdotados no município do Rio para fora da rede, tá? Nas escolas particulares, eu conheço uma em Mesquita da educação infantil. Não sei se a sala de recursos é só para superdotados, mas esse aluno superdotado frequenta a sala de recursos. O ideal é que a sala de recursos seja complementar para os alunos com deficiências e transtornos e suplementar para os superdotados, que seja só para os superdotados. Caso haja necessidade de ser complementar e suplementar ao mesmo tempo, que o atendimento seja em horários diferenciados e com seus respectivos grupos, né? Qual é a outra pergunta? Se a maioria desses alunos identificados que você comentou são da educação infantil. Não, tem alunos da educação infantil, do Fundamental 1 e 2. É todo público, né? Tem alunos que já saíram da rede, que foram identificados e já saíram da rede. Tem alunos que saem do particular e de outras esferas e vêm para o município por oferecer, pelo fato do município estar oferecendo esse serviço. Então, que bom que a gente está identificando com todas as fases, né, da educação infantil até o 9º ano. Uhum. Bom, eu informo que aparecerá agora no bate-papo o link, tá, de presença e certificação. Acabou de aparecer agora, preencham por gentileza. E, Marilene, assim, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, compartilhando o seu saber, né, sua vivência, sua prática, especialmente aqui no município de Nova Iguaçu, né? Ficamos felizes que Nova Iguaçu tenha essa preocupação, né, de acolher, né, e de promover o desenvolvimento, né, desses alunos que possuem altas habilidades de superdotação. E ficamos felizes também porque essa política pública nasceu, né, do seu trabalho no mestrado. Então, assim, agradecemos até o seu empenho, né, essa luta, né, pela causa das altas habilidades de superdotação. Com certeza deixou na gente um gostinho de quero mais, preciso estudar mais, né? Tem que ler mais sobre o assunto. Enfim, Marilene, você poderia deixar assim uma frase para a gente? Uma mensagem que sintetize tudo que você trouxe para a gente hoje nesta tarde? Uma mensagem? Isso. Fui pega de surpresa, gente. Olha só, é o prazer de estar aqui com vocês. Ele é muito bom, ele é muito... É um prazer imenso, porque nos permite ampliar não só os nossos conhecimentos, mas também a nossa trajetória, né, pessoal. Muitos de vocês, de repente, vão estar identificando algumas características, nós não vimos todas, eu trouxe algumas, mas algumas características vão estar assim, será que aquele aluno é superdotado? Será que eu ou a minha filha? Muitos de vocês podem estar pensando nessa possibilidade. Então, se pensaram nessa possibilidade, vamos investigar sim, né? Vamos buscar essa identificação, porque é fundamental que o ser humano se sinta bem onde ele estiver, ou seja, na escola, no ambiente profissional, e que nós, professores, temos uma responsabilidade social muito grande. Mais uma vez, fechando, é que nós trabalhamos para o desenvolvimento humano. Então, não teria como ser diferente se não conhecer, acolher, conhecer esse aluno e trabalhar para o desenvolvimento dele. Então, essa é a frase, né? Acolher, conhecer, identificar e trabalhar para o desenvolvimento dele.
Isso é fundamental para todos nós. Maravilha, Marilene. No coração de todos. Então é isso, pessoal. A gente vai terminando agora essa belíssima live. E acompanhe a Casa do Professor nas redes sociais. A gente está sempre divulgando a nossa programação, né? Agosto já está terminando, então vem setembro aí com muita coisa boa. Tá? Agradecemos mais uma vez a Marilene, a vocês que acompanharam esta transmissão, a secretária municipal de educação Maria Virgínia, a diretora da Casa do Professor. E é isso. Aguardem e esperamos também vê-los novamente em breve. Obrigada, Marilene. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Tchau.